Galera, diante do fato aí de que a gente recebeu a informação aí que o Soteldo novamente não treinou hoje com o grupo, só o Rincon que jogou menos tempo do que ele no último jogo da seleção venezuelana, apenas com o treino de amanhã por fazer, acho que a gente tem a escalação para domingo, a não ser que o Caixinha mude, que ele não tenha gostado do desempenho do time nesses treinamentos. Imaginamos que o Santos vai a campo com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, Schmidt Bom Tempo, Barreal, Guilherme na esquerda, Roleiser na direita e Tiquinho Soares no ataque. Essa deve ser a escalação do Santos para o Santos enfrentar o Vasco no próximo domingo, jogo da Record, narração de Kleber Machado, às 18h30. E você sabe que você tem pós-jogo aqui no canal. Antes, gostaria de recomendar absolutamente para todo mundo, antes até mesmo de pedir o seu like, sabe muito bem o que você tem que fazer aqui com like, vocês elogiaram muito, eu fiquei muito feliz, muito contente vendo os comentários do último vídeo, o quanto vocês me parabenizaram, assim, não é uma função minha só, é uma função das redes sociais, a gente tem que se manter vigilante. Eu sei que tem uma porrada de canal aí que não entra nesse tema, ou porque não quer se queimar lá dentro, ou porque faz cobertura dentro do clube e tem medo de ser retaliado. A gente sabe muito bem como funciona, ou por escolha mesmo, o cara não quer tocar nesses assuntos, porque o cara quer ficar bem com todo mundo. Não é o perfil, pelo menos meu. Não vou falar desse canal porque, né, o Edu tem o perfil dele, eu tenho o meu. O Edu já falou muitas vezes, já vi muitos vídeos aqui antes de eu entrar sobre política do Santos também. Mas para falar por mim, né, não é o meu perfil. Onde eu estiver, eu vou ter que falar sobre isso, sobre política do Santos, o que eu penso. Eu não tenho medo de dizer o que eu penso sobre A, B, C ou D, porque desde que a gente se debruce, estude muito e não faça de simplesmente orelhada, gargantada. A gente tem que simplesmente se debruçar mesmo, porque essa é a nossa vida, cara. Eu amo o Santos pra um caralho. Essa é a verdade. Desculpa o palavrão, mas o Santos é a minha vida, bicho. Vocês não estão ligados. Então, assim, eu não vou deixar filho da puta nenhum, pelo menos assim, né, do que estiver ao meu alcance. Enquanto eu tiver voz, enquanto tiver pessoas aqui, eu vou tentar, de alguma maneira, colaborar pro bem do clube, né? E é muito bom hoje estar cercado de pessoas que pensam assim também. Mas então, antes de pedir like, esse tipo de coisa, que eu não vou nem pedir, sabe muito bem, se tornar membro, tem vídeo exclusivo meu essa semana e tudo mais, eu queria demais recomendar que vocês dessem uma olhadinha lá na loja da Foot Fanatics. Porque a gente tá com um cupom, gente, e eu não sei até quando vai durar esse cupom, de 7% na loja inteira. Na loja inteira. Eu não sei se todo mundo conhece a Foot Fanatics, mas é uma loja antiga que tem aí camisetas de times internacionais, brasileiros, inclusive coisas, muito material do Santos aqui. E não só isso, não é só de futebol, embora o nome remeta a Foot Fanatics. Eles trabalham com todos os esportes, então você acha tudo que você pode imaginar referente à prática esportiva, e não só isso. Brindes, tênis, casuais, etc. Moda masculina, moda feminina. É um puta site para você presentear o seu pai, sua mãe, sua namorada, seu namorado, sua irmã, seu irmão, enfim, todo mundo da sua família, pessoas que você gosta, porque tem muita coisa legal e há muitas promoções bastante interessantes por lá. Mas aqui com o nosso cupom você tem 7% de desconto no site inteiro. Então aponta o seu QR Code, aponta a sua câmera para o QR Code aqui na tela ou entra no link na descrição e na hora que for pagar, não se esquece, Peixão na Foot7, sem o tio, tá, do A. Peixao na Foot7, o 7 numeral. Digita lá, bonitinho, que você vai ter 7% de desconto no site inteiro. E é isso, eu recomendo demais, porque é um baita de um site. E a entrega é absurdamente rápida, mas é muito rápida. É The Flash, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho dessa escalação. Já falei, dei os meus pitacos. É o Barreal tomando o lugar do Tassiano, é o Tassiano perdendo lugar nesse time, porque sem Soteldo, sem Neymar para essa posição, o Santos contratou, pagou 4,5 milhões de euros num jogador, né? O Barreal vem emprestado, nem pertence ao Santos, pertence ao Cincinnati, mas a predileção do Caixinha é hoje com relação ao jogador argentino. E então, assim, hoje o Tassiano realmente está muito escanteado. E eu vi um pouquinho de vídeos aí de uma galera que esteve com Caixinha esses dias, e ele falou que só tem 2 números 8. Ele cita o Bom Tempo e o Pituca, ele não cita o Tassiano nessa posição. Então, olha, moiou real pro Tassiano na temporada, hein?
Claro, vai entrar num jogo ou outro, pode ser importante, mas vai ter pouca minutagem, pouquíssima para um jogador que custou tão caro quanto custou. Eu falei sobre isso num vídeo absolutamente inteiro. Tem uma reflexão mais amadurecida sobre isso. É só você procurar aqui, Tassiano, vem pro Peixão, você vai encontrar, se você não assistiu. Mas é uma escalação competitiva, um time praticamente... É um time interessante do ponto de vista ofensivo. Eu não sei como o Barreal vai funcionar muito bem nessa função, embora ele tenha entrado no jogo contra o Corinthians para atuar nessa função, vocês lembram? No segundo tempo contra o Corinthians ali, é um momento já que o Santos se perdeu no jogo, porque nessas substituições todas ele acaba tirando o melhor em campo, o Caixinha acaba tirando o melhor em campo, que era o Bom Tempo, mas o Barreal individualmente jogou bem nesse jogo, nessa posição. E depois ele é relacionado, ele que vinha sendo relacionado como lateral, né? Ele acaba jogando como lateral contra o Curitiba e também vai muito bem. O Caixinha treinou com essa equipe, gostou do que viu e vai para campo. Gente, convenhamos, assim, eu vi o time do Vasco, eu sei que o Vasco joga em casa, eu sei que o Vasco tem uma pressão danada de ganhar esse jogo em casa, começar bem o campeonato, mas assim, o Santos é um jogo que o Santos não pode aceitar o empate como bom resultado. O Santos tem que tentar dominar as ações do jogo, o resultado a gente não controla, mas o Santos tem que dominar esse jogo. O Santos tem que ter uma postura de marcar pressão no campo do adversário, de jogar para vencer, porque o Santos tem muito mais time do que o Vasco. O Santos tem no banco de reserva jogadores que podem mudar uma partida. O Soteldo não deve ser titular, mas treinando o sábado deve ir pro banco. Deve poder jogar uma meia horinha aí, com certeza. Você tem o Verón, que jogou muito bem contra o Curitiba no banco. Você tem o David Washington no banco. Só aí você tem 3 opções ofensivas. Cara, assim, melhores que as opções de titulares que o Santos tinha na temporada passada. É um elenco muito mais forte do Santos. Claro, o Santos ainda está encarecido de opções para o meio de campo. É o que o Santos vai ter aí até o meio do ano. Não deve trazer mais ninguém. O próprio Zé Rafael, até o Zé Rafael se recuperar, que vai ser importantíssimo para esse elenco. Mas o Santos não pode aceitar o empate, mesmo jogando em São Januário como um bom resultado. O Santos tem que partir para cima e tentar jogar uma bela partida, como o Santos fez contra o Curitiba. É outro nível de adversário, um time de Série A, mas o Santos tem que jogar bola. O Santos tem que, independentemente do... E aliás, assim, o Campeonato Brasileiro é sobre quanto você pontua fora de casa. Claro que em casa você precisa ser implacável, mas geralmente todo mundo meio que assim. Inclusive times menores, Juventude sempre foi muito forte em casa, por isso que não caiu nos últimos anos. Mas o que diferencia o campeão brasileiro é o jogo fora. O Palmeiras aí andou sendo campeão com mais pontuação fora do que em casa. O Botafogo foi muito bem fora na temporada passada. Então, esses jogos fora de casa, e vocês já viram a sequência de 6 primeiros jogos do Santos? É bem complicada, não tem boi. O Santos vai ter um boi, talvez, contra o Bragantino na 7ª rodada na Vila Belmiro. Boi. Não é boi. Jogo difícil, mas esse Campeonato Brasileiro tá muito forte. Então o Santos precisa conquistar pontos. E eu acho que a escalação é interessante, vamos ver como que isso vai estar dentro de campo e a gente vai estar aqui no pós-jogo para fazer a nossa resenha. Agora eu quero trocar ideia com vocês sobre a questão do Pituca, porque surgiu uma informação, vou até pegar o nome do rapaz aqui, que eu confesso que eu me esqueci, do Diogo Rossi. Diogo Rossi, tá? Para quem não sabe, é um integrante do Debate Raiz lá do Rio Grande do Sul, apresentador do Jornada do Alex Bagé. Enfim, ele trabalha lá cobrindo o Grêmio, ele que é gremista, né? Cobrindo a mídia gaúcha. E ele soltou a notícia que o Diego Pituca foi consultado pelo Grêmio e que o Santos pediu 10 milhões de reais para negociar o jogador. Essa é a informação do Diego Rossi, tá? Importante dizer. Mas calma lá. Muita calma nessa hora. O Pedro Martins, CEO do Santos, deu uma entrevista essa semana eu acho que foi pro De Olho no Peixe. Acho que foi. Eu vi um trecho, não me atentei ao veículo, mas eu tenho quase que 90% de certeza que foi pro De Olho do Peixe. Se não foi, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas ele disse que o Pituca é muito difícil tirar o Pituca do Santos, que o Santos não vai contratar até o meio do ano. E com o Caixinha falando que o Santos só tem 2-8 e que o Pituca é um desses 8, é o substituto hoje do Bom Tempo, é o reserva do Bom Tempo, que é um jogador que vai oscilar, tá? O Bom Tempo vai oscilar. É importante mantê-lo como titular, mas ele vai oscilar. Eu acho muito difícil o Pituca sair agora. Eventualmente, numa janela de meio do ano, imaginando uma volta do Zé Rafael, o Zé Rafael voltando muito bem fisicamente,
o Santos contratando um jogador de meio de campo, de repente, que goste, o Pituca pode se tornar um jogador viável para o mercado. Eu acho até que hoje a tendência é essa, que o Santos faça alguma movimentação na janela de meio de ano com relação à contratação para esse setor e negocie o Pituca. Acho que é o que vai acontecer. Mas até o meio do ano, gente, a gente está entrando no mês 4, tem mês 4, 5 e 6 ainda. E o mês 6 conta pouco, porque é mês de mundial, super mundial de clubes. Você tem 2 meses aí que vai começar agora com o jogo quarta e domingo. E o Pituca pode, de repente, mudar essa visão da diretoria, da comissão técnica nossa, de torcedor, minha, de jornalista, analista. O João Schmidt mudou, né? O João Schmidt, o começo de temporada dele no ano foi assim, horroroso. Lembra daquele jogo contra o São Bernardo lá? Que ele vira a bundinha pro cara fazer o gol, não joga nada, uma pegada a zero, todo mundo xingando ele. E ele entra contra o Corinthians, naquele jogo que o Santos perde no segundo tempo da primeira fase, muda essa história, vira titular absoluto na temporada. Ele era preterido pelo Rincon, gente, o Schmidt. Pelo Rincon, que tá com quase 40 anos de idade, que é bom jogador, mas porra, não dá, né? Ele fez até um bom Campeonato Paulista, eu elogiei bastante o Rincon, acho que é um jogador útil, mas não dá. O Schmidt, na flor da idade, não pode ser barrado pelo Rincon. É isso que agora o Schmidt está até negociando renovação de contrato com o Santos. É um tema, inclusive, que o Edu trouxe aqui recentemente no canal também. Mas o ponto é que as coisas podem mudar no futebol. Futebol, as coisas mudam mesmo. O Pituca precisa de confiança. Eu acho que ele atua num setor ali para fazer triangulação do lado direito, que ele tem a perna ruim para trabalhar. A única jogada que saltou os olhos do Santista com relação ao Pituca esse ano foi pelo corredor esquerdo, não pelo direito. Aquele passe absurdo que ele dá pro Guilherme fazer o gol da vitória contra o São Paulo. Vocês lembram disso? Então, de virada. Ali ele dá um passe absurdo, milímetro, jogando pelo corredor esquerdo, onde ele não joga, porque quem vai jogar nesse corredor esquerdo é o Barreal, que vai fazer a meia esquerda ali, e quem joga de titular ali é o Neymar. Então ele não vai jogar ali. Ele poderia ser transformado eventualmente num 5, mas definitivamente, até para competir com o próprio Schmidt, definitivamente o Caixinha não o enxerga nessa posição, que para mim é uma grande pena. E é uma pena, inclusive, também já falei sobre isso, fiz um vídeo direcionado ao Pituca, que ele não tenha se colocado dessa forma pro Caixinha. Vamos ver o que vai ser o futuro do Pituca no Santos. É um jogador que eu particularmente sempre gostei. Fiquei muito feliz quando o Santos contratou, mas precisa mostrar. Senão, assim, em julho, quando abre a janela, ele vai acabar deixando o clube, vai acabar sendo negociado. É um cara que tem mercado, é um cara que vai interessar muitos clubes de Série A, que pode eventualmente recuperar o bom futebol dele fora da Vila Belmiro, mas eu particularmente gostaria que ele recuperasse aquele futebol dele que a gente conhece, que a gente está acostumado. Ah, não vai ser o Pituca de 2019? Não vai ser o Pituca de 2020, da Libertadores? Porra, que seja o Pituca do Campeonato Paulista de 2024, do ano passado. Jogou muita bola no Campeonato Paulista. Jogou muita bola. Eu acho que esteve na seleção do campeonato, salvo algum engano. Se não esteve, passou perto. Então eu espero que ele volte a ser o Pituca do Paulistão passado. E o que ele precisar de confiança que ele tenha. Mas hoje a posição é do bom tempo. Agora, dito isso, se a informação do Diogo Rossi que for total verdade, no sentido de que o Santos pediu 10 milhões de reais pelo jogador, o que eu acho? Acho barato? Acho caro? Eu acho pouco. Gente, 10 milhões de reais dá 1,5 milhão de euros. Por aí. Muito pouco. O Santos comprou o Tassiano, que tem a idade do Pituca, por 4,5 milhões de euros, gente. Com todo respeito, não tem a menor condição. Eu sei que o Pituca tá mal, o Tassiano tava bem, mas eu sei que o Pituca tem grandes vencimentos que vai fazer o Santos cortar a folha salarial. Tudo isso é muito importante. Mas assim, eu sei que manter ali, de repente, você contratar um outro volante, aumentar a folha e manter o Pituca escanteado no time é ruim. Mas tá na hora do Santos começar a valorizar um pouquinho mais o seu produto, né? O Santos vende muito barato e contrata muito caro. O Santos tem que prestar um pouquinho de atenção com relação a isso. O Thiago Maia, que é da posição do Pituca, eu sei, é mais jogador, mas o Inter pediu 2 milhões de euros
e o Santos tinha a dívida do Flamengo lá, ia para 6 milhas de euros. E o Santos estava disposto a pagar. Se o Flamengo tivesse aceitado as garantias do Santos, o Santos tinha comprado o Thiago Maia. Sei, mais uma vez, melhor jogador que o Pituca. Mas, gente, não é uma distância de 1,5 milhão de euros para 6 milhões de euros. Eu sei que a gente tem essa impressão agora, porque o Pituca não está jogando nada, mas não é isso na carreira. O Pituca é bom jogador. Pituca é bom jogador. Pituca eu acho que tem mais camisas, mais jogos com a camisa do Santos do que o Thiago Maia. Não é difícil. Não é fácil você jogar no Santos tantos anos. Não é fácil você sair e voltar. Sabe? Eu acho que é pouco. Acho que o Pituca tenho certeza que tem vários clubes que vão querer o Pituca que podem eventualmente pagar mais. Acho que o Santos tem que ficar de olho só nisso. Mas eu acho que se ele não melhorar, de fato, ou ele vai ser... e a informação subsequente do Diogo é que ou o Santos vai negociar com o Grêmio trocas. Quem que o Santos pode trazer do Grêmio? Cristaldo, que está em baixa lá. O que o elenco do Grêmio oferece hoje? Os jogadores mais importantes do time que fazem diferença, eles não vão mandar. Não vão mandar. O Cristaldo hoje seria um baita reforço para o Santos? Eu gosto muito do jogador. Mas a gente está falando de jogador que joga na posição do Neymar. Bom, a não ser que o Neymar não renove. Aí é outra história. Até lá, até a janela do meio do ano, pode ser que o Neymar não renove e mude a situação. E aí, se o Neymar não renovar, o Cristaldo seria um ótimo nome para substituir. Mas você hoje tem o Neymar e com a expectativa de uma renovação se aproximando. Você tem hoje o Soteldo que joga ali. Gente, o Roleiser pode jogar ali. Você tem hoje o Barreal que vai jogar ali para esse jogo. Tassiano eu já não conto, que eu acho que é outro que o Santos poderia negociar na janela de meio do ano. Tá? Assumir o erro e negociá-lo logo, antes que ele perca valor de mercado. Seria até mais inteligente fazer assim. Mas o Santos tem várias opções hoje por meio. O Verón pode jogar centralizado, como meia encostando no atacante. O David Washington pode jogar ali. Pode jogar ali. Então são muitas... O Cristaldo é um jogador que vai fazer a diferença no Santos hoje, vindo embaixo? Não vejo. Então eu não sei se o Grêmio tem hoje jogadores que podem... De repente um zagueiro, o Grêmio está contratando o zagueiro. Tá mal do zagueiro. Rodrigo Caio estava jogando no Grêmio outro dia. Então assim, gente, eu não vejo nesse elenco do Grêmio que... Pô, os caras têm o João Lucas, né, lateral direito. Eu sei que não é o lateral direito titular, virou o terceiro reserva, mas assim, pagaram uma grana agora aí, inclusive pro Santos. É um elenco mediano. É um elenco mediano. Então, eu não sei se tem alguma peça ali que eles são capazes de liberar para fazer essa troca. Ah, o Vila Sante, Rodolfo. O Vila Sante os caras não vão trocar pelo Pituca. Não vão trocar. Os caras pediram 7 de euros no Vila Sante. Eu acho um jogador espetacular. Seria assim, para chegar no Santos e ser titular na hora. Na hora. Espetacular. Eu sou fã do futebol desse rapaz. Mas não vai ser ele. Então... Nesse caso, eu pediria um pouco mais. Eu sei que o Grêmio é um time muito austero, mas aí, cara, vende para outro lugar. Vende para o Japão. Os caras amavam ele, pô. Não tem mercado no Japão? Lógico que tem. Ele cumpriu o contrato dele até o final. Foi super profissional. Foi embora, quis ir embora, mas deixou as portas abertas. Eu acho que o Santos aqui tem que pedir pelo menos o dobro. 20 milhões de reais, 3 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros ali. Eu acho que é um valor condizente com o jogador. Hoje. Ele antigamente valia mais do que isso. Tá? Comenta aí, o que você acha? Você mandaria o Pituca embora? Não mandaria? Qual que é a sua expectativa para a estreia contra o Vasco? Você gosta desse time titular? Qual que é a sua... qual que é a sua previsão com relação a essa estreia em termos não só de resultado, mas do que vai ser o jogo? Comenta aí, não se esqueça, por favor, do like, de se inscrever, ativar o sininho e se tornar membro aqui. Tá bom? Grande abraço. A gente vai trocando ideia, amanhã eu tô de volta, ou no mais tardar na live pós-jogo a gente vai se falando. Até a próxima.